Senhoras e senhores, hoje estamos aqui para um episódio inédito, completo, exclusivo e de milhões, quer dizer, milhões não, de bilhões, hein? Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, que a partir de agora você fica por dentro de tudo que rola aqui neste programa. Mas vamos lá, sem enrolação, telão do Felipão, roda a vinheta. Olha, e hoje a conversa é com alguém que, de fato, sabe fazer o dinheiro trabalhar, né? Acaba não sendo um escravo dele. Um cara que soube como ninguém aí gerenciar bilhões de marcas diversas que você, com certeza, se não está usando agora, já usou em algum momento da vida. Eu não vou ficar falando o nome aqui, porque não estão patrocinando a gente ainda, né? Então, vai que essa é a oportunidade. Senhoras e senhores, vamos receber com aplausos o senhor do Grupo Calone, Marcelo Calone, seja muito bem-vindo. Felipe, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui e já quero que volte outras vezes. Hein? Ah, com certeza, pode contar comigo. E vamos lá, acho que hoje a gente falar de que gastar dinheiro é muito fácil, mas gastar certo, como é que a gente faz isso? Você é um cara que entende do negócio. Exatamente, acho que você começou da forma mais correta. Gastar dinheiro é fácil. E muitas vezes quando a gente está falando do dinheiro dos outros é mais fácil ainda, né? É por isso que o Grupo Calone existe. Não é meu, então se der errado... Exatamente. O grupo, ele tem essa operação, né? Essa responsabilidade como gestionar o dinheiro do cliente em investimentos, seja em projetos ou contratação de personalidades, de uma forma assertiva, onde o próprio cliente ele enxerga esse retorno sobre esse investimento. Então, praticamente, ele passa de gastar sem uma assertividade, de uma forma que ele costuma fazer no achismo, e passa a entender que ele está contratando, esperando o retorno sobre o que ele está contratando. E não importa se isso é com um cunho focado numa marca ou se isso é uma conversão financeira. E você hoje como especialista nisso, como ninguém, não sou eu só que estou falando, é uma referência de mercado. Eu sei que existem muitos erros, é por isso que você hoje é um dos especialistas que está aí para consertar essa caminhada. Qual que é o principal erro que você diria que você tem enxergado nas empresas nesse imediatismo de querer gastar? O principal erro é as pessoas continuarem entendendo que o mercado continua sendo aplicado de uma forma tradicional. Eu acho que a parte tradicional, quando a gente fala em conceito, quando a gente fala em complementação, eu posso concordar, mas numa era tecnológica, nós temos que entender que uma inteligência de dados, ela existe e ela pode trazer para a gente, dentro de uma formatação, uma aplicabilidade muito maior para que o cliente faça isso com segurança. E o que a gente entende? Que ele é resistente muitas vezes a este universo. Eles encaram criativo, eles veem um número quantitativo robusto, mas só que não converte. Né? Porque quantidade acaba não sendo ali o sinônimo da qualidade. Não, exatamente. E quando a gente atua numa especialidade de gestão, na distribuição de um budget de uma forma assertiva e complementa isso com a inteligência que desenvolvemos para trazer essa assertividade para o nosso cliente, isso muda praticamente um mercado, onde que ele sabe que ele vai contratar, mas para ver o retorno sobre isso. E você atende hoje empresa, influenciador? Qual que é a tua gama de atendimento ali? O core da empresa é com marcas. A gente atende as marcas para que elas contratem certo, né? Ou para que elas investam em projetos certos. Então, com isso... gastem com consciência, né? Gastem direito. Gastem com consciência, exatamente. E aí, com a nossa tecnologia, a gente trabalha um rastreamento de um público certo junto com um mapeamento de consumo, entendeu? Então a gente sabe exatamente o comportamento de consumo deste público. E isso traz para eles praticamente o que eles querem, um executivo muito mais lucrativo. E como é que funciona? Eu sou uma marca X aqui de refrigerante, por exemplo, que eu sei que você atua com uma grande aí que a gente tem no mercado. Sim. Marcelo, eu tô
assim, não sei para onde ir. O que você me sugere? Como que você analisa o negócio? Tem alguma coisa que você já falou que, puta, o dinheiro até seria legal ganhar, mas não vai funcionar com a mentalidade desse cara? Eu vou te dar um exemplo, de até mesmo de uma marca de refrigerante grande, aonde que aconteceu uma situação que ela queria contratar uma personalidade, ex-atleta de futebol, aonde que essa contratação, ela seria para que ele fosse o garoto propaganda daquelas miniaturas que eles fizeram toda uma configuração da empresa para conseguir distribuir isso dentro de um fluxo aí de um aumento de aproximadamente 30% do previsto do ano anterior. Só que a personalidade, ela é da casa, então nós gestionamos também essa personalidade, nós temos que ser justos, não é porque ela é da casa que nós iremos validar um projeto que não haverá entrega. Então a gente fez o que? Uma adequação. Nós trouxemos uma proposta para que essa personalidade, em cima de um conteúdo, de um trabalho, fechasse com esta marca, mas para trabalhar o comercial desta marca, e não ser o garoto propaganda. A níveis de ganhos, não influenciou em nada, porque nós entendemos o nosso gestionado e entendemos a marca e estamos fazendo a própria distribuição de budget. Automaticamente, todos ficaram felizes. O Grupo Caloni ficou feliz, porque foi mais do que assertivo. O gestionado, no caso, a personalidade também, porque ela conseguiu ser inserida no trabalho, mas com a verdade, e não somente pensando que, não, contrata e depois se der ruim, entendeu? O dinheiro está no bolso, mas acaba. Estudo antes para que com certeza. essa adaptação fosse com certeza. feita, porque não é uma verdade absoluta, né? E a marca bateu 37% sobre a meta dela. Então, automaticamente, todos saíram muito felizes. Eu acho que funcionou o trabalho, né? Óbvio, né? Então, esse trabalho com consciência, eu acho que é o que o mercado hoje pede, né? Nós trabalhamos hoje com uma indústria que está em modificação. A tecnologia, cada dia que passa, a gente se torna totalmente dependente dela, né? Toda hora tudo muda, né? Tudo já está interligado, a gente vive realmente em um mundo global, onde todos se conversam, quer dizer, se queimar nos bastidores não é se queimar para uma marca, para se queimar para todas hoje. Muita gente tem uma ignorância, onde que entende assim, puxa, aquela personalidade não funcionou para a marca, então se não funcionou para uma, não funcionou para todas, não é assim. Eu acho que cada um existe um público certo, esse público certo tem que ser identificado, e se não for identificado, tem que ser trabalhado para que exista um público certo, para que a marca ela entenda quem ela está contratando e o porquê que ela está contratando e o que ela quer com essa contratação. Então, tudo isso tem que realmente ser integrado de uma certa forma. E as pessoas, elas só veem o quê? Números, só veem a personalidade ali, como ela fosse o salvador da pátria, na maioria das vezes não é, se não tiver um trabalho por trás. Por isso que o grupo acaba atuando nessas frentes. Legal, não adianta você pegar um espiritualista e mandar divulgar uma igreja católica. Não. Praticamente não vai funcionar. Não porque vai. Existe público certo para isso. Exatamente, isso aí. É igual essa última polêmica, por exemplo, a Anitta trocou um banco X por outro e não, exatamente, né? Isso também acontece. Não é porque é um banco que ela funciona para o banco X que ela vai funcionar para o banco Y. Não é assim que funciona. Mas eu tenho alguns cases de sucesso, por exemplo, de uma marca querer depositar a sua contratação em uma personalidade, onde ela julga que essa personalidade seria a cara para o negócio dela, e a gente conseguir trazer dados de uma personalidade que não tinha a mesma robustez em números, mas trouxe para ela o que ela precisava, que era autoridade combinando com reputação. Então, a gente conseguiu ter um alcance de mais de 300% sobre uma contratação. Então, isso foi uma maluquice aos olhos da marca, que ela falou, mas eu não entendi isso até agora. Realmente, ela não entendeu, mas pra gente não funcionou porque não era uma maluquice. Contra dados, não há argumentos. Como para um jurídico, quanto a provas, não tem o que se falar. Né? Então, eu acho que para uma linguagem que a gente acaba usando muito na mesa de negócios a gente consegue comprovar e coloca o grupo, os anos do grupo junto a um contrato, garantindo para ele esse retorno sobre esse investimento. E isso faz com que ele entenda que não, se eles estão fazendo isso, é porque eles sabem realmente o que estão fazendo. Eu não coloco isso nas costas de uma personalidade, porque é muito simples, qualquer um comercializar da forma que julga, e simplesmente falar assim, que pena, não deu certo, é culpa da personalidade, olha, ela não entregou. Não, se não entregou, tem um motivo.
Então a gente tem que ter todos os caminhos para que ela realmente entregue. Então acho que se a gente for pensar em maluquice, talvez nós somos os malucos do negócio, Sim. entendeu? Mas só que um projeto maluco não é algo que o grupo ele arrisca a sua marca Até ou porque cada existe todo esse profissional. trabalho por trás. Né? Exatamente. Então a gente é muito cauteloso até mesmo para precificar e garantir esse retorno. E hoje a gente falando aí de maluquice, de números, hoje, de repente, um influencer com, sei lá, com 10 mil pessoas traz muito mais retorno do que um que tem números de 300 mil. Como é que Isso. você tem ferramentas próprias que fazem essa análise? Nós Porque, construímos em 2015 um software próprio olha, que faz exatamente essas análises. A gente coleta dados, cruza dados e analisa dados. porque hoje você, na era digital aí cada vez mais difundida, você compra tudo em qualquer lugar, inclusive números. Né? Você compra seguidor, você compra isso, Os você compra números, curtida, a gente compra até tudo. tem muito respeito. Quem faz isso ou por uma má fé, ou faz isso por uma inocência, porque existe ambos os casos. Sim. Só que o próprio software, ele acaba qualificando isso e a gente chama, para não ficar desagradável, de inativos. O que são inativos? São contas que elas realmente não têm uma atividade. Então isso é um número vazio. Ele nunca vai poder ser trabalhado ou migrado para um consumo. E aí essa análise é que faz te dar a ideia Uma da das conversão, né? 1% da ferramenta, ela trabalha em cima disso. O mais curioso é o quê? É a gente trazer, fora tudo isso, o software ele tem uma capacidade, e isso eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, que é o mapa de calor. Em cima do que você trabalha, por exemplo, uma neurociência, dentro de uma peça específica de audiovisual, e entender como que o público se comporta referente àquela peça e o quanto isso acaba mapeando para ele fazer uma busca, para ele fazer um clique para um marketplace, enfim, como que ele se movimenta com isso. Para ser direcionado ali para o Exatamente. correto, E porque a não é gente só trabalha atacar, né? códigos chaves para entender esse público. Você fala, mas como vocês aplicam isso? É da seguinte forma, pela linha de pesquisa, eu viro para você e falo, pô, Felipe, que cor que você mais gosta? Você fala, pô, Marcelo, eu gosto da cor azul. Pô, que legal. Então significa que você é um potencial comprador de roupas na cor azul, de produtos na cor azul. Você fala, com certeza. Mas só que quando eu faço na sua análise do seu comportamento em rede, eu descubro que você é um potencial da cor preta. Que o que você consome é a cor preta, mas só que você está passando para mim algo totalmente Divergente do que foi analisado então não ali. dá para mim se basear na pesquisa mano a mano. Eu tenho que entender como que você se comporta em rede. Eu tenho que entender como que você se movimenta. Não é o 100% ali fechado, é um complemento. Exatamente. Né? Por isso que a gente nunca pergunta para ninguém assim, quanto a pessoa custa, porque a gente sabe quanto a pessoa custa. Se ela dá um preço dela, eu vou questioná-la, mas você está se precificando com base em quê? Porque eu só precifico alguém na base da entrega dela. Qual que é o dado que você me traz que justifica esse custo? Exatamente isso. Então é aí que a gente acaba atuando, existem várias ferramentas que a gente acaba atuando no mercado, aonde que as marcas elas entendem, puxa vida, eu estou com uma gestão que distribui o meu budget, mas de uma forma tão assertiva que eu vou ficar seguro. O meu executivo ele vai bater executivo sobre executivo, vai ser o plano no plano. Então não tem muito segredo de como... Então uma fórmula mágica, não existe. Uma receitinha de bolo. Fórmula mágica eu sempre bati, não existe. A fórmula mágica é você trabalhar honestamente, é você trabalhar firmando o que você está se comprometendo com o cliente. Isso é a fórmula mágica de qualquer sucesso. É jogar real mesmo ali. Jogar o que é real. Falar, olha, é isso. Exatamente. Não dá pra fazer milagre. Muitas né? marcas têm isso como consciência que a gente atende, que muitas vezes ela fala, não, independente, se essa personalidade que a gente vai contratar não entrega, mas só que a gente quer ela, por quê? Porque o grupo tem uma admiração por ela, a gente entende isso, outras questões a gente valida isso, mas colocando uma ressalva. A gente não se compromete com o retorno dela. Exato. Porque eles só estão contratando ela porque acham ela agradável, bonitinha. O dono lá gosta, exatamente. A filha lá quer... O Grupo Calone ele só vai estar em mesa de negociações para falar sobre retorno. É por isso que a gente acaba negociando com dados. Porque é matemática em cima da matemática. E contra o fato não vai ter argumento não vai ter. E até pegando isso como gancho, como a gente hoje decide como investir, por exemplo, numa mídia tradicional, em rede social, influenciador, tudo ao mesmo tempo.
Eu sei que vocês fazem essa análise criteriosa, mas eu queria que você explanasse para a gente aqui, de forma mais genérica, como que você faz isso? Porque nem sempre uma marca vai funcionar eu investir só no influenciador ou só, não. de repente, no jornal do bairro, por Não, exemplo. não. Praticamente é dessa forma. A marca, ela contacta o Grupo Calone ou para que a gente cuida de um projeto dela, ou para que a gente cuida do ano de todos os projetos que ela tenha na casa. Ações, campanhas, contratações, enfim. E ela, dentro da diretoria de marketing dela, ou dentro da agência que ela acaba executando isso, ela já tem o criativo dela pronto, já tem nomes ali para ser sugeridos, né? E a gente vai validar isso. Entender o que a marca está precisando nesse momento. Então, se ela precisa de conversão, se ela precisa de influência, se ela precisa de autoridade, se ela precisa de presença, não sei o que ela realmente quer. Qual que é a necessidade? Exatamente. Através dessa comunicação, eu vou entender o que ela precisa. Entendendo o que ela precisa, a gente coloca isso dentro de um software, cadastra a necessidade dela, junto com 1000 possibilidades, e vamos começando a filtrar isso. E esse filtro é o que a gente começa a trazer para ela as possibilidades econômicas, as possibilidades social. De retorno que... Exatamente. Aí ela vai se basear em quê? No que se refere a uma audiência, a uma autoridade, a uma influência, a uma presença, a uma reputação digital. E isso muitas vezes são combinados. Porque se eu quero uma conversão, é óbvio que eu vou precisar ter o quê? Uma audiência junto a uma influência, junto a uma reputação. Senão eu não vou ter uma conversão. E muitas vezes a personalidade ela vai gerar uma autoridade. Só que eu vou ter que conectar outras personalidades contratadas para mim conseguir converter. E ela pode ser focada em um especialista, ela pode ser focada em um atleta, em um artista, mas desde que ela entregue. Porque cada filtro, ele tá me dando um indicador específico de conversão. Que é tem dessa que fazer forma o que eu sentido consigo... com o negócio. Exatamente, que eu consigo chegar na marca e falar para eles. Essa possibilidade existe, mas só que também tem um porém. Ela existe, e aí existe um outro departamento no grupo, que é um grupo que é um departamento que tem especialistas que cuidam de gerenciamento de crises e conflitos. Porque por mais que você contrate uma personalidade para ser embaixadora da sua marca, ela tem, de repente, 1 ano, 2 anos, 3 anos de contrato, e significa que ela pode, em qualquer momento, atropelar uma pessoa, passar por uma separação, se envolver numa briga. Que foge do controle. Exatamente. E quando a gente não tem uma equipe especializada nisso, que não respingue no contrato, que tem muita gente que você coloca como gerenciador de crise e conflito, mas é muito do meio da mídia, do jornalismo, dos bastidores em fofoca, por exemplo. Não é isso que o grupo cuida. A gente cuida exatamente o que não vai impactar contratualmente o cliente. É totalmente diferente. Nós estamos falando que... A preocupação ali é o negócio. É o negócio, é os números. Sim. É os números que não podem faltar. Se o contrato ele está falando que a entrega é X, ela só pode ser ou esse X ou mais que esse X. Menos o Grupo Calone se responsabiliza. Sim. Menos o Grupo Calone ele acaba fazendo o quê? Acertando a campanha, porque o erro foi nosso. E o erro não pode acontecer. Então, a importância de ter uma gestão é fundamental para esse tipo de negócio. Porque o cara também não vai pegar lá uma Maíra Card que tem uma puta audiência e divulgar fogo de chão. Que vai ser uma... Depende. Depende. Tudo depende. Por incrível que pareça, fala, de repente, dentro de uma estratégia, dentro de um criativo, dentro do que foi construído, eles colocaram isso em proposta para o grupo, a gente vai conseguir trazer para eles a solução ou o caminho que, de repente, essa campanha ela vai seguir para se converter. Mas se não converter, a gente fala, não vai converter. Isso não vai ser assertivo, não vamos seguir aqui. Exatamente isso. Porque muita gente fala, puxa vida, eu vou dar um outro exemplo para você. Existia uma apresentadora, por sinal, é muito conhecida, muito popular, com um programa de segunda a sexta-feira, e ela, infelizmente, foi colocada em uma situação de um histórico do passado, ela entrou em uma evidência muito grande, e essa evidência na maior emissora do nosso país, expondo essa situação. Só que nós tínhamos um contrato. Esse contrato, ele era com uma empresa de beleza, onde ela estava atuante naquele momento. Só que o contrato, ele prometia o quê? Audiência. Sim. Se ele está prometendo audiência e ela está em crescência, em tamanha exposição, o que estava prometido no contrato estava sendo cumprido, Sim. ou até mais. E eles foram e cancelaram na hora. A agência, todo mundo falou, suspende o contrato.
E não era sobre suspender, era sobre entender o que o contrato estava prometendo Sobre entregar. gerenciar aquilo, Exatamente. Então, a promessa. partir desse momento, o que que entrou? A gente entrou na manhã, isso aconteceu da parte da noite. Né? De manhã, o Grupo Caloni, ele entrou com essa intermediação e falou, não, mas por que cancelar? O que que vocês contrataram? Isso. Eu falei, ok. Se vocês contrataram isso, ela está nesse estágio. Vocês pagaram por X e vocês vão receber 3 vezes a mais. Sim. Não compreendi a colocação de vocês. Saímos de lá com mais 3 contratos. Quer dizer, e que de fato eles essa entenderam sim, a promessa que porque foi são feita. dados. E os dados estão mostrando. Se eles querem audiência para converter, não existiria os maiores indexos. E o maior engajamento era naquele momento. Então não dava para ser diferente. E tinha o fundamento, tinha o respaldo por trás, não foi só uma Não promessa por promessa. É um achismo, né? exatamente. Não foi um achismo, Muita gente vira e vai fala ter assim, isso e acabou. aconteceu uma situação, não se pronuncia. Não fale sobre esse assunto. Não é sempre que isso vai dar certo. Pelo contrário, de repente a pessoa está perdendo uma grande oportunidade por não falar no assunto. A gente tem que saber o que está por É trás. aquela coisa, perdeu a oportunidade de ficar calado, né? Sim, mas sempre os dados é que vai saber como a gente vai ter que ser conduzido e saber como agir, ser né? conduzido. Porque não é assim, não é que funcionou para um que vai funcionar para outro. Sim. Neste momento, de repente, a pessoa não deveria se pronunciar. Mas no momento X, sim. Agora é a hora certa, pode falar até tal ponto. Mas não deixa as pessoas esquecem, todo mundo esquece, daqui a pouco entra nova notícia. Não é sobre isso. É sobre a gente trabalhar isso ao nosso favor. Porque tem casos que sim, eu tenho que me permanecer em silêncio, mas tem casos que não. Que o que funciona é você já ter ali o imediato. Exatamente. Mas baseado em dados, naquela promessa. Exatamente isso. É até uma coisa meio que prevista, né? Que vocês já fazem. Sim. Falou, isso pode acontecer, então esteja preparado. Aconteceu, segue dessa forma. Exatamente. O importante é nunca ninguém perder. E sempre todos ganharem. A gente sempre trabalha no ganha-ganha, porque isso é o futuro. Hoje nós trabalhamos em cima de uma economia colaborativa compartilhada. O mundo mudou. Hoje nós temos que entender que todos se tornaram empreendedores e todos se tornaram empresas. E se as pessoas não compreenderem isso, elas vão continuar trabalhando em cima de uma era que essa fase onde que eu era o produto em si e só tinha eu como opção, e as pessoas entendem que isso tem um valor significativo no mercado e não tem. O mercado já foi domado por um novo circuito econômico. Que você se torna, mas o negócio é se manter da forma correta, né? Que é a dificuldade de muitos brasileiros. E você, como um homem de negócios, já acabou recusando algum contrato, algum cliente, porque você entendeu que a estratégia dele não fazia sentido no momento? Eu não recuso contratos de marcas, porque as marcas sempre que nos procuram, elas já vêm fundamentadas. Então, elas entendem a necessidade do nosso trabalho. É diferente quando a gente atende personalidades. As personalidades, para a gente gestionar, a gente reporta todas, tá? Uhum. Mas só que para a gente gestionar e colocar na nossa casa, ela tem que ser muito especial para o grupo e ela tem que estar aberta a mudanças. Então, a gente seleciona isso a dedos. Então, muita gente procura pensando assim, puxa vida, ele lida com tantas marcas, então as pessoas encaram assim, se eu estou no Grupo Caloni, se eu sou gestionado por eles e eles atendem marcas, eu estou com o meu ano garantido. Se eu tenho essa referência, exatamente. Se esse cara tá com ele... Exatamente, mas só que ela pensa totalmente errado, pelo contrário. Eu tenho que adequar ela e entender que ela vai ter que ser uma transformadora, entendeu? E uma coletadora de dados, porque sem dados eu não entro em mesa de negociação. Se os seus dados não computam, eu não tenho nem por que estar falando sobre ela na mesa. E até porque você não... Para onde você vai, né? Você vai falar do quê? Não, exatamente. Onde? Eu acho que isso cabe a outras áreas, a produtores, diretores, assessores, agentes, empresários, que podem comercializar, que não é o que o Grupo Caloni faz. O que a gente executa é uma negociação, uma tratativa, onde a gente mostra os dados dela e como que ela vai se comportar num tipo de proposta encaminhada para a marca. É totalmente diferente do nosso comportamento. O negócio já vem pronto ali, querendo totalmente pronto. Dar sequência, totalmente e aí que vocês entram nisso, né? Exatamente. Então, quando a gente tem ela como nossa gestão, a gente cuida muito disso e faz ela se valer para o mercado. É essa a diferença. Os demais, nós só reportamos dados às marcas. E a gente falando de negócio, vocês gestionam várias marcas, grandes, médias, enfim, de tudo que é tamanho. Mas de onde veio a ideia do Grupo Caloni? De onde
que surgiu a criação do grupo, de escritórios em São Paulo, Miami, no mundo inteiro. Vocês estão atravessando fronteiras aí. E não foi uma coisa fácil, né? E não é fácil manter. Né? O grupo existe desde 2001. Eu surgi no mercado sertanejo. Então eu tinha um objetivo que era fazer uma gestão, uma distribuição de budget através de uma gestão comprometida, responsável, honesta. E com o passar do tempo e com o mercado, a gente vai entendendo que o mercado ele pensa de uma forma diferente. Então ele coloca muitas vezes na mesa criativo. E eu comecei a me sentir incomodado em discutir criativo, entendendo, nossa, o criativo é bárbaro, mas só que o cliente vai rasgar dinheiro com isso, e qual vai ser o retorno sobre toda essa proposta? E isso começou a me deixar mal profissionalmente. Em 2015 eu entrei, posso dizer para você, em um conflito profissional muito grande, e eu comecei, aí eu me ausentei, eu fazia parte de uma cooperativa, eu me ausentei das minhas atividades, e fui estudar. Eu fui estudar fora, eu comprei um monte de livros e aquilo começou a se tornar, sabe, dolorido ali para mim, que eu falei, não é impossível, eu amo tanto o que eu faço, mas só que eu não estou conseguindo evoluir o meu linguajar, ou a minha assertividade, que hoje eu chamo, não conseguindo alçar mais voo para onde eu vou. Não, porque eu estava sentindo que eu estava enganando realmente, rasgando o dinheiro do meu cliente. E isso começou a me trazer uma energia que me incomodou muito. E aí eu comecei a escrever em um caderno a minha necessidade. E essa minha necessidade escrita no caderno virou um software. Por isso que ele é um software exclusivo da empresa. Porque ele vem de um know-how, que a gente atua desde 2001. Em 2015 a gente se entregou para a tecnologia. E aí os gestores, que são da casa desde 2006, desde 2007, 2008, 2009, eles acabaram se formando pelo DBI Pro, que seria a nossa solução tecnológica. E a gente acabou liderando o mercado, onde a gente se torna até um pouco arrogante, muitas vezes chegando a uma mesa e falar, não, este caminho vai dar ruim por isso, ou vai dar certo por isso, e muitas vezes um criativo não entende isso, mas a gente fala, mas só que não é para criar um bloqueio, né? Criar um obstáculo perante isso. Pelo contrário, é para agregar valor e entender que a gente pode transformar um criativo e adequar perante aos dados para que todos tenham soluções e para que o sucesso seja garantido. De fato, às vezes até soa como uma arrogância, mas você está não falando por falar. Eu estou do lado de todos. Eu estou do lado da agência, eu estou do lado da marca. Você está dando dado ali, você está comprovando. Né? É isso aí. Não está falando só porque eu sou o cara e fiz. Não. Mas só que muitas vezes você está com o exame de um laudo médico na mão e a pessoa, você vai precisar, por exemplo, parar de comer gordura porque você está com seu colesterol alto. Aí a pessoa fala assim... Eu vou comer gordura, eu quero minha picanha. Muitas vezes acontece isso, mas só que isso me trouxe muito mais vontade de participar das tratativas, negociações e novamente me inseriu no mercado. Eu fiquei, acho que, fora aí no mercado uns 4, 5 meses fazendo toda essa base de estudo e é onde que criou um grupo dentro de cada área muito mais provedor. Então, aumenta a credibilidade, a confiança no que é feito. A confiança aumenta. Eu acho que não tem por onde a gente passa, quando se fala em marca, que as pessoas que atuaram com a gente não tenham saído satisfeitas. Eu acho que isso aí é uma liderança que o Grupo Caloni ele vem cada dia mais se consolidando. Agora, quando a gente fala, muitas vezes, infelizmente, das contratações, existe, infelizmente, alguns desagrados, existe algumas mágoas, porque é aquela história. Não é porque eu sou quem eu sou que eu mereço ser contratado por grandes marcas, como McDonald's, Coca-Cola, Rolls-Royce, como, enfim, entendeu? Existe aí uma série de marcas que a pessoa acaba criando uma expectativa e ela não entende porque que ela não é tão boa o suficiente para estar inserida dentro de propostas dessas marcas. Não é porque ela não é. Exato. Ela tem uma trajetória linda. Porque ela não tem combina história, com aquilo. mas é que faria infelizmente sentido, ela né? não entrega para a marca. E a gente está falando de entrega. E nós estamos falando de retorno. Mas nós somos adeptos a fazer o quê? A trazer essa personalidade, poder adequar ela para que ela realmente tenha uma saúde corporativa e possa realmente ser inserida nesse tipo de proposta. Porque todo mundo ganhando, todo mundo sai feliz. Sai feliz. Mas para isso, é isso que a gente muitas quer, né? vezes tem que descer 1 ou 2 degraus, né? E as pessoas não são muito...
Abertas a isso. Abertas a Né? isso. Exige uma hostilidade que eu só quero subir, igual foguete. Mas o Elon Musk, acho que ele é o cara que pode ser a referência que não é Sim. bem por aí, entendeu? Tem que ser, a subida tem que ser sólida, né? Tem, mas a gente Porque se precisa há queda, da você tá ali, ré. ok. Eu acho que isso é fundamental para que a gente realmente se estabeleça e possa realmente seguir, mas com muito mais segurança. Olha, o tempo passa muito rápido, já vai se encaminhando aqui para o final, mas isso é de propósito, porque abre precedente para você voltar mais Isso é vezes, ótimo, né? isso é ótimo. E eu, mantendo aqui a tradição, queria que você, olhando para aquela câmera ali, desse um conselho, aquela mensagem final para quem está querendo evoluir, quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, não sabe para onde seguir, as suas redes sociais, os contatos, porque de repente surge daí, dá um insight e era o que o cara estava precisando. Então vamos lá. Eu acho que. Eu acho não, né? Dentro da minha área a gente não pode achar nada. A gente tem que ser muito assertivo e saber exatamente o que você fazer no mercado que está mudando. A tecnologia, ela só vem a avançar. E quando nós falamos em dados, requer tangibilidade para qualquer tipo de tratativa e negociação. Então, para todo mercado de negócio, para todo mercado que a gente fala de dinheiro, acho que a responsabilidade com o dinheiro que é de um terceiro, ela tem que existir. E se ela existe, não tem por que dar errado quando você tem uma gestão comprometida com o contratado e uma gestão comprometida com o contratante. Então, o sucesso ele vem garantido porque a verdade é o que prevalece. Acho que a minha mensagem é essa. Suas redes sociais, o Grupo Calone, site, Vou fica à passar o vontade para site deixar. www.grupocalone.com e lá tem as redes sociais, tem desde a parte de Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, O enfim. pessoal é completo, e não deixem de acessar lá. Marcelo, te agradeço mais uma vez por ter topado o convite. E é claro que eu não posso ir embora também sem agradecer os nossos parceiros, porque sem eles nada disso aqui seria possível. E o principal aqui, o primeiro que está com a gente desde o começo, é a Stoke Tuteria. O Marcelo, não sei se você gosta de doce português. É doce, açúcar? Doce, né? Com certeza. Todo mundo gosta, né? A Stoke é a única em São Paulo aqui que tem mais de 17 sabores de pastel de nata. Não pode falar pastel de Belém, porque senão o chefe briga lá. Sim. Tem uma história aí que só ele sabe contar. Pastel de nata, licor, porque harmoniza bem pra caramba. Patanisca de bacalhau, enfim, eles têm uma variedade de produto português que se você, saindo daqui, se quiser dar um pulinho ali na loja para experimentar, fica pertinho. É na Domingos de Moraes 336, aqui na Vila Mariana. E agora tem a loja 2, que é a loja de fábrica, na 3 de maio, 376, na Vila Clementina. Puta, não consigo ir, quero pedir lá no Grupo Calone. @Stoke Tuteria, eles fazem o pedido online, entregam onde você estiver. De repente, era até o que faltava para fechar aquele contrato, né? Perfeito. Vai, um doce vou lá, sempre vai vou bem, conhecer, né? com certeza. E tem surpresa no final, hein? Legal. E se você assistiu aqui o bate-papo, você sabe que a gente depende de uma estrutura. Eu estou no Estúdio Pode Ver, que é a melhor produtora audiovisual de São Paulo. Você que tem seu projeto audiovisual, queria tirar do papel, não sei onde, não sabia onde colocar, você acabou de achar o lugar certo. Seu projeto é aqui no Estúdio Pode Ver. Eles estão localizados na Rua Vergueiro, 1353, no Paraíso. E mais informações no @estudiopodever.oficial, que o Anderson vai tirar todas as suas dúvidas e te convidar para aquele cafezinho com aquela condição especial. A Show Canecas, que é responsável aqui pelas canecas, produção de canecas aqui do programa, mas eles não só fazem isso, mas todo tipo de personalizado, essas bolachinhas que a gente apoia, camiseta, cartão de visita, enfim, eles só não vendem a mãe lá porque, enfim, o Isaías não ama muito a veinha. @show_canecas, ele já te faz orçamento e dá aquela condição especial. E é claro que a História IC também está aqui com a gente. Eles têm um melhor para você em acessórios, camiseta, boné, fone de ouvido e muito mais. Vocês encontram informações no @StoreIC1. Mas o agradecimento principal é você que ficou até agora me assistindo, acompanhando esse bate-papo. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.